Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui. Pai, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Nós carecemos e dependemos do Senhor, da iluminação do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, coração, olhos, ouvidos, bem como a correção necessária para vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor. Fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Nós temos compartilhado durante esse mês de dezembro alguns temas específicos que não necessariamente é uma exposição em um livro, em um capítulo, mas são temas que há uma lógica entre eles, e pensando o mês de Natal, como nós podemos compreender Cristo e o nascimento dele como esperança para um mundo tão caótico, tão problemático como o que nós vivemos. Domingo passado, então, nós estivemos aqui estudando a palavra de Deus para responder a pergunta por que nós fomos criados. Hoje nós estaremos pensando a respeito de por que eu e você é falho, porque nós somos falhos. Domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos pensando por que há esperança para nós, por que há esperança para mim, para você. E no último domingo desse mês nós estaremos meditando porque há esperança para o amanhã. Todos esses domingos nós estaremos pensando aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, a respeito de quem nós somos, da esperança do amanhã, para que possamos então viver uma vida de fato baseada na palavra de Deus. Pensando hoje então, nós estaremos meditando e ao final da exposição nós estaremos respondendo então a pergunta por que nós somos falhos. Pensando o texto de Gênesis capítulo 3, nós já falamos algumas coisas com relação à origem do livro de Gênesis. Ele foi escrito por Moisés, o mesmo Moisés que nós tanto conhecemos a partir de Êxodo. Ele foi usado pelo Senhor para escrever histórias que aconteceram antes dele. E é claro que sem a inspiração do Senhor isso seria impossível. Ele vai escrever para aquela geração que sai do Egito e vai dizer como a humanidade, como a criação, como tudo veio à existência. É claro que por meio da descendência de Sete, que teve mais tarde Noé, mais tarde Abraão, com certeza, como eles tinham um relacionamento com o Senhor, eles transmitiam alguns conhecimentos que eles tiveram da parte do Senhor. Mas agora Deus traz a Moisés uma revelação completa de como aconteceu, quem criou, por que criou e por que nós estamos onde nós estamos hoje. Então, o livro de Gênesis, se nós pensarmos em um objetivo, ele é para descrever qual que é realmente a história original da nossa criação. Nós sabemos que no mundo há várias histórias que contam como o mundo existiu, né? Talvez a que mais ouvimos falar, em contraste com a que a Bíblia diz, é a respeito do Big Bang, a respeito da evolução, mas, como eu disse, é que está em contraste com a palavra de Deus. A gente não vai encontrar nada disso Deus confirmando, pelo contrário,
Sempre Deus, eu fui o autor, eu que fiz. E eu disse, fiz muito bom, eu criei muito bom e criei todas as coisas para o meu propósito. Quando nós chegamos no capítulo 3, Deus já criou todas as coisas, já se passaram ali os 6 dias da criação, Deus já descansou no 7º dia. A partir do capítulo 2, principalmente ali do versículo de número 4, Deus vai descrever de uma forma mais detalhada como Ele criou o ser humano. Nós já estudamos domingo passado, no versículo 26 até o versículo 30, e aí a partir do versículo 4 do capítulo 2, ele vai escrever de uma forma detalhada como ele fez o homem, e a partir do versículo 18, como ele fez a mulher, que nós sabemos que foi tirada do homem que já havia sido criado pelo Senhor. No capítulo 3, então, é onde nós encontramos o que nós tanto falamos ou mencionamos pelo nome queda, a desobediência, a primeira desobediência, onde tudo aconteceu e fez com que nós hoje sejamos tão falhos, pecadores e desesperadamente corruptos, como diz a palavra de Deus. Pensando então, essa passagem do capítulo 3, versículo de número 1 até o 7, o que Satanás ensina sobre a palavra de Deus? Porque como nós lemos, vai se falar a respeito de um novo personagem, que a Bíblia diz que Deus criou a serpente, mas através dessa serpente, o que Satanás ensina para Eva e que nós ainda hoje, sabendo que é as armadilhas de Satanás, ainda caímos. Mesmo sabendo o que ele usa, nós muitas vezes ainda caímos, sucumbimos àquilo que ele então tenta contra nós. Em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos que Satanás vai ensinar que a palavra de Deus é exigente. Olha só o que ele diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, em primeiro lugar, Satanás vai ensinar é que a palavra de Deus é muito exigente. A serpente, o animal aqui que ele vai usar para se comunicar com Eva, nós não sabemos o motivo dele fazer dessa maneira, mas o que nós sabemos é que a serpente era um animal muito comum entre os israelitas, na época que Moisés escreveu. Então, falar de uma serpente, de imediato, o povo de Israel saberia que ela significa um animal que é muito sutil, que rasteja, um animal perigoso. E é interessante porque a ideia de serpente, na cabeça do israelita, era que ser protegido dela, ou ser livrado dela, era uma proteção somente divina. Era somente algo da parte de Deus para poder se livrar de um ataque ou de uma iminente morte. A gente sabe hoje, pela biologia, que as cobras, as serpentes, elas estão presentes praticamente em todos os lugares do mundo, mas principalmente nessa faixa da linha do Equador, que pega aí Brasil, a América Central, América do Norte, África, a Palestina, que é a parte ali onde o povo de Israel vai habitar por meio da terra prometida. Então, era um animal bastante comum. E quando se traz, então, a serpente como animal que o diabo usou, o próprio animal serpente já daria a entender que é perigoso, não pode brincar com ela. É algo que não pode brincar com ela. Mais tarde, Deus vai dizer para Adão e Eva que quando o descendente da mulher nascesse,
o prometido, o Messias, ele pisaria a cabeça da serpente, que, como nós vemos aqui, vai ser o próprio Satanás. E como nós sabemos disso? Aqui no texto não diz. Nós sabemos disso porque em outras passagens a Bíblia vai fazer essa relação direta entre Satanás e a serpente. Nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 9, Apocalipse versos 14 ao 15 e capítulo 20, verso 2. Ele vai dizer, olha, esse é Satanás, o diabo, a antiga serpente. Então nós sabemos aqui que não é um animal que começou a falar, mas sim um ser maligno que vem então usar a serpente para se comunicar com Eva. E o que ele diz? Olha só como ele aborda Eva. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? O que Deus disse para Adão e Eva? Ele disse, verso 16 e 17, do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não foi isso que Deus disse. O que Deus disse é que eles poderiam comer de toda, com exceção de uma apenas, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a pergunta que Satanás faz, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Ou seja, ele plantou tudo isso, essas árvores que dão frutos maravilhosos, gostosos, e ele proibiu vocês de comerem de todos os frutos? Não é isso que nós fazemos? Às vezes, nós não compreendemos perfeitamente a palavra de Deus e nós enfatizamos mais a proibição. E aí, em vez de dizer apenas aquilo que Deus proíbe, nós proibimos tudo. Tudo é proibido. Nós temos essa inclinação. Ao longo da história da humanidade, nós vemos que ou o ser humano vai para o extremo de proibir tudo, ou para o extremo de liberar tudo. Os dois estão errados. E como nós vemos aqui, já foi usada pelo diabo a primeira vez lá no Jardim do Éden, quando ele disse, não comereis de toda a árvore do jardim. O que ele faz aqui, em primeiro lugar, é demonstrar incredulidade. Por quê? Porque ele começa assim, é assim que Deus disse? Ou seja, ele está colocando em xeque aquilo que Deus disse. Ele está julgando aquilo que Deus disse como bom ou errado. Então, primeira coisa, ele se demonstra incrédulo. Em segundo lugar, ele vai para o exagero, como nós falamos. Não comereis de toda a árvore do jardim? É isso que Deus disse? Quando nós pensamos nisso, e no modo como Satanás age, de forma bem sutil, ele vai fazer acusações contra a palavra de Deus que distorcem completamente a verdade daquilo que Deus disse. Nós não sabemos o motivo, mas a resposta de Eva vai, em vez de manter aquilo que Deus disse, ela acrescenta mais coisas. Olha só o que ela diz. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não disse isso. Ele não disse que Adão e Eva não poderiam tocar. Como nós sabemos disso? Novamente, versículo 16 e 17 do capítulo 2. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por exemplo, na hipótese de amadurar esses frutos e caírem no chão,
E como ali era o jardim que Deus plantou para que o homem habitasse, Adão e Eva poderiam muito bem pegar do fruto do conhecimento do bem e do mal, que estava ali já apodrecendo, para limpar o jardim. Como o próprio Deus disse que deveria ser a função do homem, versículo 15 do capítulo 2, que era cultivar e guardar. A gente sabe que um pé de manga, um pé de caju, que vai caindo manga e caju, se a gente não pega aquilo que está ali debaixo, vai apodrecendo e juntando mosca e virando uma lameira aí junta com barro. É claro que nós não temos o costume de ter pé de manga e pé de caju no quintal e deixar isso acontecer. Geralmente a gente limpa. Mas caso você não limpe, há um acúmulo gigantesco de outros bichos, outros insetos, que vai atrapalhar o convívio. Então, eles poderiam muito bem tocar, pegar, recolher, depositar em um outro lugar. Mas o que ela diz é: nós nem tocaremos nele. O exagero aqui está tanto em Satanás, que vai proibir tudo, quanto em Eva, em acrescentar aquilo que Deus não disse. Nós muitas vezes, quando vamos evangelizar ou falar da palavra de Deus para alguma pessoa que tem algum vício, seja cigarro, bebida, seja qualquer outro vício, nós costumamos dizer: larga isso e vá para a igreja. Abandone a bebida, o cigarro, a sua idolatria, abandone isso e vá para a igreja. Enquanto você não deixar isso de lado, você não vai poder servir a Cristo. Jesus Cristo não disse isso. O que ele disse é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como ele disse para os fariseus e escribas: eu não vim salvar, socorrer os sãos, eu vim socorrer os doentes, aqueles que necessitam de cuidados. Perceba como é fácil a gente acrescentar e chegar ao ponto de colocar um obstáculo para a pessoa. A gente sabe que o vício, seja com remédio, seja instituições, biblicamente falando, é paliativo. É algo que vai durar ali pouco tempo, é algo que vai ajudar a pessoa a conviver, mas não viver sem. Ainda que ela passe um bom tempo, a gente sempre ouve que se a pessoa conviver muito com quem faz o mesmo uso daquilo que ela tinha dependência, ou se ela sentir o cheiro, ou se ela sentir o gosto, é totalmente difícil. E nós, por isso, cremos que somente Cristo é quem pode libertar verdadeiramente, a ponto de a pessoa, mesmo que venha sentir o cheiro, conviver com outras pessoas, ela está verdadeiramente livre, porque Cristo a libertou. Mas enquanto nós acrescentamos obstáculos, ou mesmo esperamos que a pessoa chegue na igreja já santo, antes de crer em Cristo Jesus, é impossível. Nós colocamos obstáculos e, como Cristo condenou, fazemos como os fariseus e como os escribas. Em segundo lugar, nós vemos que Satanás vai ensinar que a palavra de Deus, além de ser, como nós vimos, ela vir a ser um exagero, ela é egoísta. Por quê? Olha só como que ele vai dizer a respeito da palavra de Deus. Versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual que é a maior motivação aqui, de acordo com Satanás, para que Adão e Eva sejam proibidos de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? De acordo com Satanás, é para que eles não sejam conhecedores do bem e do mal como Deus é. Esse é o motivo.
não é para que eles vivam confiando no Senhor, não é porque o Senhor quer o melhor para eles, mas é por causa da vaidade de Deus. Como, em outras palavras, Satanás está ensinando aqui para Eva, olha, Deus quer ser único, e por isso ele proibiu vocês de comerem da árvore. Somente ele quer ser conhecedor do bem e do mal, vocês não. Isso, meus irmãos, muitas vezes nós fazemos isso. De que maneira? Quando nós vivemos em desobediência à palavra de Deus em nome do nosso prazer. Que prazer? Do nosso sonho. Quando, por exemplo, Deus quer que nós tenhamos uma vida e nós escolhemos viver uma outra vida. Quando nós estamos na fase de namoro e conhecemos pessoas que são legais e muitas vezes Deus, claramente por meio da palavra de Deus, diz não. E como eu já compartilhei com os irmãos, nós inclinamos a evangelizar na esperança de que antes que eu me case, a pessoa conheça Cristo como Senhor e Salvador. Cristo pode fazer isso. E o que nós não contamos é que Cristo pode nos usar para pregar o Evangelho, a pessoa pode crer e chegar à conclusão de que nós não somos a pessoa que Deus escolheu para casar com a pessoa. Então Deus pode frustrar os nossos planejamentos de todas as maneiras pelas quais nós não conhecemos, mas sabendo que aquilo que Ele tem para nós é o melhor, é perfeito e é agradável. Outra forma que nós fazemos isso é quando nós tratamos a palavra de Deus como mais um conselho dentre muitos. Por exemplo, estamos tendo alguma dificuldade para resolver uma situação e aí perguntamos fulano, ciclano, beltrano e aprendemos aquilo que a Bíblia diz. E aí nós chegamos ao ponto de quem que eu devo ouvir, a palavra de Deus ou os outros conselhos? Mas não colocar a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. O que Satanás faz aqui é mostrar que a palavra de Deus é egoísta, porque Deus é egoísta. Mas olha só que loucura! Não foi Deus quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Se Deus fosse egoísta, nesse sentido que Satanás está ensinando, ele poderia muito bem não plantar, ou poderia plantar, mas nunca dizer qual era a função daquela árvore em termos de o que ela poderia causar como consequência. Aquela árvore foi colocada ali, como o próprio Deus vai dizer, para provar se o homem e a mulher poderiam ser verdadeiramente obedientes à palavra de Deus. E eles falham. O que nós vemos aqui, então, olha só o que Satanás vai fazer. Versículo 4 é uma continuação direta do versículo 3. Sabe quando você está falando alguma coisa com a pessoa e antes que você termine de pronunciar a palavra, a pessoa já entra falando a resposta, a solução? Olha só, vou ler o versículo 3 para os irmãos entenderem como isso acontece aqui. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E aí a serpente já disse, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Diferente do que Deus disse, versículo 17, capítulo 2. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus poderia não ter usado certamente, né? E simplesmente, no dia que dela comeres, morrerás. Mas, como Deus sabe de todas as coisas, parece que Ele aqui já está enfatizando que aquilo que Ele está dizendo vai acontecer. Sabe quando você está desobedecendo ao Senhor? E aí Deus falou uma vez no seu coração, você, opa, entendi. Você, não, mas foi coincidência. E aí você continua, aí a pregação é exatamente em cima.
Fala assim, o pastor sabia de algum jeito, alguém contou para ele. Aí você chega em casa, vai ouvir uma música, a música vai bem em cima. Isso não é possível. Aí você ainda não se convenceu de que Deus está dizendo, certamente é isso que eu estou dizendo. Você vai conversar com a pessoa e a pessoa chega e fala assim, olha, hoje eu vou ouvir um versículo. A pessoa nem crente é. Eu vi um versículo, não gosto da Bíblia não, mas acho ele tão bonito. E é bem em cima do que você está vivendo. Isso é para mostrar que aquilo que Deus disse, realmente é o que Deus está dizendo. Não há outra saída, não há outra possibilidade. E aí ele vai dizer, olha, Eva, esse é seu medo? O seu medo é morrer? Não. É certo que não morrereis. Enquanto Deus está dizendo, certamente morrerás, Satanás está dizendo, certamente não morrerás. Nós vemos Satanás tentando o próprio Jesus Cristo, propondo várias coisas para Jesus, aquilo que Deus não havia prometido para ele como filho de Deus. Prometeu reinos, glória, prometeu tudo. E Cristo sempre dizendo, olha, não é bem assim que a Bíblia diz. Até o ponto que ele chega, olha, Satanás, afasta, retira-te. Nós vemos Satanás tentando Pedro, Paulo, vários personagens, o próprio Judas, mas sempre indo contra a palavra de Deus. E usando a palavra de Deus para nos convencer do que aquilo que Deus disse não é bem assim. E como nós estamos vendo agora, para mostrar que Deus é egoísta. Deus não sabe o que é melhor para você. Deus não sabe quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. Deus é egoísta. A palavra de Deus é egoísta. E Eva, como nós vamos ver, ela crê nisso. Ela crê que realmente a palavra de Deus é egoísta, que Deus é egoísta, que o que Ele quer é nós para Ele, em função dEle e nada mais. Mas o que nós vemos é que, ao nos criar, Deus nos fez alma vivente. Ele compartilhou conosco não simplesmente o viver, mas o fôlego de vida que havia no próprio Deus. Ele soprou em nossas narinas. Ele não foi egoísta porque Ele compartilhou conosco, como nós vimos, a sua imagem e a sua semelhança. Ele não foi egoísta porque Ele diz que amou cada um de nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. O próprio Deus levou sobre Ele a minha e a sua condenação. Deus não é egoísta. Mas todos os dias a gente tem que lutar para não crer que Deus é egoísta. Porque na nossa cabeça há sempre uma luta. O que eu quero fazer, o que Deus disse que eu devo fazer. Como, por exemplo, quando nós tratamos sobre a justiça e injustiça, responder àquela pessoa que nos tratou mal, tratar mal as pessoas que nos trataram mal, a gente quer revidar. O nosso senso de justiça faz com que nós tremamos de ira, mas ouvimos lá no fundo do nosso coração o Espírito Santo dizendo: descanse em mim, eu julgarei a sua causa. Deus sabe, Deus nos conhece, Ele sonda o mais profundo do nosso coração. Aquilo que você passa em casa, aquilo que você vive no dia a dia, os seus sentimentos e até os sentimentos que você nem mesmo entende, Deus conhece. E Ele quer organizar tudo isso em nossa vida. Organizar não só o nosso viver, mas organizar os nossos sentimentos, que é tão turbulentos, caótico, e às vezes a gente não entende. Mas Ele quer. Para encerrar, por meio da ação de Eva e de Adão, nós vemos aqui um ensinamento implícito de Satanás. Ele não vai dizer nada, ele se cala no versículo 5, mas no versículo 6 vai então dizer quais foram as consequências das palavras de Satanás na vida de Eva e de Adão. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Em último lugar, nós aprendemos aqui que o ensinamento que Satanás traz na prática para a vida de Eva é que a palavra de Deus é substituível. Qualquer coisa pode substituir a palavra de Deus. Ele disse, de toda árvore comerás, depois não comerás, depois ele disse, olha, certamente não morrerás. E olha só o que Eva então passa a fazer. Em primeiro lugar, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Os irmãos com certeza já passaram por tentações por meio dos olhos, por aquilo que você vê, seja um produto, um sapato, uma roupa, um vestido, um animal que você quer comprar, mas sabe que não tem dinheiro, mas está naquele impasse. Os olhos, Tiago vai escrever que de fato os nossos olhos, eles têm uma função muito grande no sentido de aquilo que eles olham, muitas vezes nós desejamos. Lembra quando Jó está falando a respeito de como era a integridade dele, e ele diz assim, fiz aliança com os meus olhos, não colocarei os meus olhos sobre uma donzela. O que ele está dizendo ali é, olha, eu fiz aliança com os meus olhos de não cobiçar nenhuma outra mulher que não seja a minha esposa. Os irmãos sabem o que eu estou dizendo, todos nós passamos por isso. E muitas vezes esse desejo cresce ainda mais por causa do nosso contato visual, por causa dos olhos. E aqui a mulher, parece que ela coloca os olhos de uma forma diferente sobre aquela árvore. Meus irmãos, ela estava, como diz a palavra de Deus, ela estava no meio do jardim. Não é possível que eles passaram, a gente não sabe quanto tempo se passou entre a criação e o capítulo 3, mas algo que está no meio de um lugar. É impossível que você não passe por ali e veja várias vezes. Com certeza eles viram essa árvore e sabiam, olha, opa, aquela ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para nós não comermos dela. Mas após as palavras de Satanás, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. De onde ela tirou tudo isso? Porque, olha só, agradável aos olhos, tudo bem. Há muitas coisas que nós olhamos e pela cor, pela textura, pelo formato, é agradável aos nossos olhos. Por isso que às vezes a gente chama algo de bom, de bonito e de feio. É porque agrada ou não aos nossos olhos. Mas desejável para dar entendimento, de onde ela tirou que apenas de olhar aquele fruto poderia dar a ela um entendimento gigantesco? Isso aqui é muito parecido como pensando relacionamento, quando nós colocamos os olhos em uma pessoa e a cobiçamos de tal maneira que nós passamos a ver aquela pessoa como a solução da nossa vida. É claro que aí a gente vai ter várias expressões, né, que não são santas nesse sentido de cobiçar uma mulher ou um homem. Mas o que nós percebemos é sempre expressões que estão ligadas a: se eu estivesse com aquela pessoa, a minha vida seria diferente. Se eu estivesse com aquela pessoa, meu casamento seria outro, não é? Muitas vezes nós achamos que ao simplesmente olhar é algo desejável. No caso de Eva foi para dar entendimento, mas no nosso pode ser para outros motivos. Desejável para ter uma vida feliz, desejável para ter um casamento melhor.
sermos tentados como Eva foi, não é pecado. Isso aqui é muito importante os irmãos lembrarem no dia a dia. Ser tentado não é pecado. Você não cometeu pecado por você ter sido tentado. Agora, cair na tentação, aí sim, aí você pecou. Cristo foi tentado por Satanás, mas ele não caiu, e por isso ele não pecou, permaneceu perfeito. Então a mulher, após ter todo esse vislumbre do que seria aquele fruto, ela toma do fruto, come e dá também ao seu marido, e ele come. Versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aquilo que Satanás prometeu não se cumpriu. E aqui é onde vem a desilusão do nosso pecado. Até pecarmos, o momento da tentação é o momento mais crítico e frágil, porque é um momento onde nós permaneceremos inabaláveis, como diz Efésios capítulo 6, ou nos prostraremos diante de Satanás, ou pecaremos contra o Senhor. Ou seja, quando nós percebemos aqui aquilo que Satanás prometeu, que eles seriam conhecedores do bem e do mal como Deus. E o que acontece é que os olhos deles se abrem, mas para perceberem o quanto eles são nada, a ponto de se envergonhar um do outro. Olha só que interessante. Versículo 25 do capítulo 2. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí a gente pula para o pecado, né? Pecou. O que aconteceu? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si pela vergonha que sentiram. Não é? Meus irmãos, isso aqui sempre vai acontecer. Quando nós negamos a palavra de Deus como verdade absoluta, como o que é perfeito, quando nós pecamos, nós batemos de frente com a verdade de Deus, que já foi dita, que nós sabemos, mas agora nós pecamos, desobedecemos a palavra de Deus. Nós vemos isso através da vida do povo de Israel. Estando eles no deserto, e Deus dizendo: olha, eu darei a terra a vocês. Eles enviam os espias, vê a terra ali durante alguns dias, retornam. O relatório é: Deus não vai dar a terra nenhuma. Deus nos trouxe aqui para morrermos no deserto. E aí Deus diz: eu prometi, eu vou dar a terra a vocês. Não tinha lugar suficiente para enterrar todo mundo. O Senhor quis nos trazer para o deserto para acabar conosco aqui. E aí Deus disse: olha, se vocês desobedecerem, vocês irão sofrer as consequências da desobediência. Não, nós vamos voltar para o Egito, porque essa terra não é nossa e o Senhor não vai concedê-la a ninguém. E o que acontece? Deus castiga o povo morre no deserto, a geração que foi incrédula, e Deus concede a terra prometida aos filhos daqueles que não creram na palavra de Deus. No entanto, os filhos vão sucessivamente desobedecer a palavra de Deus até que vão ser expulsos da terra de Canaã. E aí, pela graça de Deus, Deus traz então o chamado remanescente, poucas pessoas, para habitarem novamente a terra de Canaã, mas para mostrar que aquilo que eu disse era verdade e vocês não creram. Como aquilo que Deus disse a Adão e Eva era a verdade absoluta, e Satanás transforma na verdade relativa. Olha,
a palavra de Deus é exigente demais, Deus é egoísta, e vocês podem substituir aquilo que Deus disse por aquilo que eu estou dizendo. Então, nós pecamos contra o Senhor. Qual foi, então, o motivo que nos fez com que fôssemos falhos? É que, sendo Adão e Eva nossos representantes diante de Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 5, eles pecaram, eles falharam, eles não permaneceram fiéis ao Senhor e não comeram. Pelo contrário, eles comem, desobedecem ao Senhor e então eles sofrem a consequência, que é o pecado agora habitando no coração de cada um deles. Por isso, como diz o Salmo 51, todos nós já nascemos em pecado. Não porque o pecado está no nosso DNA, mas porque o juízo de Deus foi sobre Adão e Eva e sobre todos os seus descendentes. De modo que quando nós temos filhos, sobre eles já recai o juízo de Deus, a condenação de Deus. E a menos que nós e nossos filhos criamos na promessa, creia em Cristo Jesus, continuaremos condenados, continuaremos sob o juízo e a condenação do Senhor. Somente Cristo pode, então, nos livrar como o novo Adão, como aquele que nos representou e que viveu uma vida perfeita diante de Deus. Como aplicação, em primeiro lugar, conheça a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus vai te ajudar e te livrar não só das armadilhas que eu e você criamos para nós mesmos, mas daquilo que as pessoas nos ensinam e daquilo que o próprio Satanás muitas vezes semeia em nosso coração. A dúvida, a incredulidade, a descrença, o julgamento contra a palavra de Deus. Então conheça. Nós estamos aí já chegando ao fim da nossa leitura bíblica e é uma alegria poder ler a palavra de Deus. E quando nós lemos, nós percebemos o quanto nós carecemos de conhecê-la mais e mais. Você pode lê-la uma vez todos os anos, durante todos os anos de sua vida, que toda vez você vai aprender algo novo. E aquilo que você já aprendeu, vai aprendendo um pouquinho mais e reafirmando em seu coração. Então conheça a palavra de Deus. Em segundo lugar, ser tentado, como nós aprendemos, não é pecado. E por isso mesmo, Tiago vai nos escrever dizendo: sujeitem-se a Deus e vocês resistirão ao diabo. Somente por meio da sujeição a Deus. Senhor, me socorra, me ajude, me livre, tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque eu quero, eu desejo, mas eu sei que isso não é agradável ao Senhor. E então nós teremos livramento para resistir ao diabo. Então sujeitem-se a Deus. Como eu faço isso? Coloque diante do Senhor o seu desejo. Não é errado dizer para o Senhor o seu desejo pecaminoso. Senhor, eu não quero ler a Tua palavra, não tenho prazer, ou eu não quero ir na igreja, ou eu não tenho paciência para ensinar os meus filhos a palavra do Senhor, mas me ajude, Senhor. Eu necessito do Senhor, eu careço do Senhor. Me socorra, Senhor. E em terceiro e último lugar, se você não reconhece ainda, nós devemos reconhecer que somos pecadores. Somente reconhecendo que somos pecadores é que podemos então reconhecer a nossa necessidade de Cristo Jesus. Porque se nós somos como os fariseus, que se considera são, então nós não precisamos de um médico, o médico dos médicos que é Cristo Jesus. Se eu não me reconheço pecador, eu não preciso de Cristo para me salvar. Então, em terceiro e último lugar, reconheça
que você é pecador, que você é pecadora, que você carece de Cristo. E busque a Cristo, confesse a Cristo os seus pecados, porque somente Ele pode nos livrar da condenação que está sobre nós para uma vida em abundância, uma vida eterna. Que Deus nos abençoe, nos conduza e fale ao nosso coração, para que assim possamos viver. Vamos orar, encerrando. Pai, graças te damos pela esperança que está em Cristo Jesus. Pelo segundo Adão, que não pecou, que não deu ouvidos a Satanás, ainda que foi tentado, mas não creu na palavra dele, mas sim na palavra do Senhor. E desse modo permaneceu perfeito, inabalável, santo, justo, puro, para que pudesse, por meio da sua vida, nos resgatar do juízo e da condenação que estava sobre nós. Por isso a tua palavra diz que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus o Senhor nos livrou, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos justificou. Abençoe, ó Pai, cada um dos irmãos e nos ajude, ó Deus, a reconhecer quando tratarmos a tua palavra como egoísta, como exigente ou como substituível. Nos ajude a reconhecer para que possamos corrigir. Nos ajude a reconhecer para que possamos buscar no Senhor graça, força, para nos submeter ao Senhor e resistir aos desejos pecaminosos do nosso coração e à própria tentação do diabo. Assim, ó Pai, conduz a vida dos nossos, conduz a vida de cada um de nós, conduza a nossa igreja, para que possamos permanecer inabaláveis em todo momento diante do Senhor. Assim nós rogamos, em o nome de Jesus. Amém.